Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos para essa noite fria, chuvosa. Nós estamos aqui. A explanação de hoje é embasada no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. E o tema de hoje é recomeço. Quando te inclines à tristeza e à solidão, levanta-te, trabalha e segue adiante. Quando tudo reponte no caminho das horas, não te desanimes, porque terá chegado ao dia de mais servir e recomeçar. Isso é parte de uma psicografia de Chico Xavier no livro Doutrina e Escola, capítulo 16, pelo Espírito Emmanuel. E seguimos. Inflama-se o horizonte cada manhã com o fulgor do sol, reformando o valor do dia. Janeiro a janeiro, renova seu ano, oferecendo um novo ciclo ao trabalho. É como se tudo estivesse a dizer: se quiseres, podes recomeçar. Disse, porém, o divino amigo que ninguém aproveita remendo novo em pano velho. Desse modo, desfaze-te do imprestável, desvencilha-se ou desvencilha-te do inútil. Esquece os enganos que te assaltaram. Deita fora as aflições improfícuas, inúteis, improdutivas e que não te traz resultados nenhum. Recomecemos, pois, qualquer esforço com firmeza, lembrando-nos, todavia, que de que tudo volta, menos a oportunidade esquecida, que será sempre uma perda real. Também faz parte de uma psicografia pelo Espírito Emmanuel, de Chico Xavier, está lá no livro Palavras da Vida Eterna, capítulo 1. Promessas de Deus para quem busca um novo começo. A busca por um novo começo costuma nascer em momentos de transição, encerramento de ciclos ou decisões importantes. O coração humano anseia por recomeçar com esperança, mas muitas vezes carrega dúvidas, medos e incertezas sobre o futuro. A boa notícia é que a Bíblia não trata o recomeço como algo abstrato ou distante. Ele está profundamente ligado às promessas de Deus. Para a gente que é frequentador da casa espírita, assiduamente, ou estudante, ou frequenta, às vezes sim, às vezes não, que conhece um pouco a doutrina espírita, quando falamos em transição, já vem na nossa ideia, pelo menos na minha, transição planetária, né? Mundo regenerado, mundo de paz, amor, sem ódio, sem diferenças, sem guerras, sem todas essas coisas que a gente vive hoje na atualidade. Mas a transição, o que é comentado aqui nesse texto, é a transição individual de cada um para um novo recomeço. Mas eu não podia deixar de citar aqui, porque a transição planetária, ou seja, a nossa transição para melhor, ela não é de hoje, desse século, nem do século passado. São de dezenas de centenas de muitos milhares de anos que está em transição já esse planeta. Desde quando a gente quebrava as pedras lá no tempo da Pedra Lascada, a gente está em transição. Nosso planeta, por exemplo, também não consegui deixar de citar, ele tem 4 bilhões e 500 milhões de anos, aproximadamente, segundo os estudiosos e a espiritualidade mesmo que vem nos passar isso. E desse tempo,
as nossas almas já estão por aí há muitos milhares de anos, né? Minério, vegetal, animal, e nós aí, os Homo sapiens, inteligentes, cérebros grandes, usa-se pouco, mas estamos aí. Eu cheguei a esse ponto para falar da transição planetária que eu queria falar um pouquinho assim, um pouquinho fora, vou apanhar depois da Dona Celuí, mas dos hominídeos, tá? Foi descoberto uma nova, não vou dizer raça, mas agora há poucos anos atrás, os Homo naledi, para falar da transição, como a gente está ainda patinando. Cerca de 250 mil a 300 mil anos atrás existiram esses Homo naledi. E eles já pensavam num novo recomeço, num novo começo, porque foi achado fósseis deles em algumas cavernas muito difíceis da nossa pátria, a nossa pátria mãe, que é a África, né? Muito profundo, onde eles levavam os entes queridos deles para sepultar. E lá encontraram um fóssil de uma criança dessa espécie com uma ferramenta que até hoje não tinham achado uma ferramenta junto na sepultura, que disse que podia ser para ele trabalhar na próxima vida, coisa assim. Então eles já pensavam meio que, né, não como nós, Homo sapiens, mas eles já tinham uma ideia de um novo recomeço, porque a única espécie que sepultava os seus entes queridos da geração passada de homos. Então, a transição é longa. E nós estamos aqui, a passos pequeninos, se arrastando para essa transição que eu quis citar planetária aqui, para o mundo regenerado. Também nesse artigo você vai entender como a palavra revela que Deus é especialista em novos começos e como suas promessas sustentam aqueles que decidem confiar nele e seguir adiante. Confiar nele. Ele não nos abandona. E a gente tem que confiar nas promessas de Deus para ter um novo começo, para a gente começar a buscar esse novo começo. Deus é um Deus de recomeços. Desde as primeiras palavras das Escrituras, da Bíblia, vemos que Deus atua de forma restauradora. Após o caos, ele traz a ordem. Após a queda, ele oferece redenção. O recomeço, na perspectiva bíblica, não surge da força humana, mas sim da fidelidade divina. Deus não apenas permite novos começos, ele os propõe. Quando tudo parecia estar perdido para Noé, o Senhor estabeleceu uma aliança. Quando o povo de Israel se afastou, Deus renovou suas promessas por meio dos profetas. Esses relatos mostram que recomeçar com Deus não significa apagar o passado, mas caminhar com a esperança a partir da graça recebida. Promessas que sustentam em tempos de transição. Esses momentos de mudança costumam ser acompanhados de muita insegurança. Nesses períodos que as promessas de Deus se tornam âncoras espirituais. A Escritura afirma que o Senhor guia os passos dos que confiam nele e não abandona aqueles que o buscam de coração sincero. Ele promete presença constante, direção segura e cuidado diário.
Significa que o novo começo não depende apenas das circunstâncias externas, mas da confiança em um Deus que caminha junto, mesmo quando o caminho ainda não está claro. Temos que ancorar, então, nas promessas de Deus, para ter um lugar firme para deixar o nosso barquinho e não deixar que a maré leve para onde quer que seja levada. Mas para aqueles que o buscam de coração sincero, porque Ele é fiel com nós e sincero nas suas promessas. Nós ainda estamos patinando. Ele promete a presença constante e sempre está conosco, caminha junto, mesmo que ainda não esteja o caminho claro, mesmo que a gente esteja na escuridão, nos espinhos, na estrada pedregosa, na lama, no abismo, no fundo do abismo, Ele sempre está com a gente. Ele sempre está com a gente. A gente que se afasta dele não seguindo as suas leis, esquecendo que a promessa dele é as âncoras espirituais que a gente deve ficar preso. Trocando de seguir suas leis para escolher outras opções. E aí, nesse momento, a gente se afasta dele. Mas ele está lá esperando. Quando o nosso coração se sentir sincero com ele e confiar nas suas promessas. A renovação interior como base de um novo começo. Antes de mudar situações externas, Deus trabalha no interior do ser humano. As Escrituras, a Bíblia, ensina que o verdadeiro recomeço começa no coração. Deus promete renovar a mente, fortalecer o espírito e restaurar a esperança daqueles que se voltam para Ele. Esse processo de renovação interior é fundamental, pois evita que o novo começo seja apenas uma repetição de antigos padrões. Quando Deus transforma o interior, Ele prepara o caminho para decisões mais sábias, relacionamentos mais saudáveis e uma vida alinhada com seus propósitos. Então, essa mudança, essa transição começa dentro de nós, nas nossas escolhas e não externamente, com as máscaras que usamos no dia a dia. Ela tem que ser sincera, tem que ser no coração mesmo. Aí sim, vamos ter um verdadeiro começo, um verdadeiro recomeço. Se não for assim, não vai ter uma base sólida para ter essa transição. A gente vai continuar ainda nesse espaço que a gente está, com as dificuldades que a gente encontra. O perdão e a misericórdia como porta para recomeçar. Essa é uma das barreiras, das maiores barreiras para um novo começo. É o peso da culpa. A culpa é uma das maiores barreiras. E a palavra de Deus revela que suas promessas incluem perdão, misericórdia e restauração completa. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, que é a base hoje dessa explanação, nas instruções dos Espíritos, onde fala sobre o perdão das ofensas, diz assim:
Quando questionado por Pedro sobre quantas vezes devia perdoar um irmão, Jesus responde: perdoar-lhe-eis não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Perdoarás, mas sem limites. Perdoarás cada ofensa, ainda que te seja feita frequentemente. Ensinarás a teus irmãos esse esquecimento de si mesmo, que os torna invulneráveis contra o ataque, os maus procedimentos e as injúrias. Serás brando e humilde de coração, não medindo jamais a tua mansuetude. Farás, enfim, o que desejas que o Pai Celestial faça por ti. Não tem ele que te perdoar frequentemente? E conta o número de vezes que seu perdão desce para apagar tuas faltas? Dai, porque o Senhor vos restituirá. Perdoai, porque o Senhor vos perdoará. Abaixai-vos, porque o Senhor vos elevará. Humilhai-vos, porque o Senhor vos fará sentar à sua direita. E ainda nesse capítulo, onde fala sobre a indulgência, ele convida-nos à observação e à prática da caridade, lembrando-nos que devemos ser rigorosos com os nossos próprios defeitos, mas compreensivos com os erros alheios. É um convite para abandonarmos o hábito de julgar os outros enquanto ignoramos nossas próprias faltas. É deixar de ver o argueiro no olho de vosso irmão, enquanto tens uma trave cegando o seu próprio olho, fazendo marchar de queda em queda. Em Deus não há condenação para quem se arrepende e decide recomeçar. O perdão divino não é parcial nem temporário. Ele liberta, cura e permite seguir adiante, sem carregar as marcas do passado, que é como uma prisão. Essa promessa traz descanso ao coração e coragem para iniciar uma nova etapa com fé. Então, uma das maiores barreiras que a gente encontra é o peso da culpa daquela falta cometida nessa encarnação, ou até mesmo em outras épocas. Porque se culpar, ficar se culpando, a gente fica algemado a essa falha, fica amordaçado e não conseguimos fazer um novo recomeço, porque se torna um looping de erros e você vai criando uma forma de pensamento que, como você fica só se culpando, ela vai girar e vai acontecer de novo, e você vai errar de novo na mesma opção. Então a culpa, a gente não deve se culpar, a gente deve se perdoar. Aí começa a transição interna de cada um, para um novo recomeço. A culpa nos mantém numa prisão. A gente deve primeiro nos perdoar. Mas veja bem, os erros não vão se apagar. A falta vai continuar lá. A gente vai ter que repor a gente vai ter essa dívida. Desculpe que hoje está difícil. A gente vai continuar com essa dívida, com essa falta. Esses erros servem como aprendizado para não cometermos as mesmas faltas. Perdoarmos para a nós mesmos e servir de base a cada erro cometido para que não seja cometido novamente. Aquele vai, não peques mais, não era só para Dona Maria, para todos nós. Para quem está aqui, para quem está aí, para todos. É difícil, mas se a gente não se esforçar um pouco,
para começar, a transição planetária não vai acontecer. Começa dentro de nós, no coração. Perdoar a si mesmo, perdoar os irmãos, para que eles nos perdoem, porque não adianta nada a gente tá aqui. Se tu tem mal com alguém, pode levar a sua oferenda para casa, que não resolve nada. Deus só vai nos conceder o perdão quando a gente souber perdoar também. E primeiramente, perdoamos a nós mesmos para começar de novo, para recomeçar. E vamos que vamos, né? Esperança para o futuro segundo a vontade de Deus. Buscar um novo começo com Deus também envolve confiar no futuro que Ele prepara. A Bíblia deixa claro que os planos do Senhor são bons, cheios de esperança e direcionados para a vida. Mesmo quando o presente parece confuso, as promessas de Deus apontam para um amanhã sustentado por sua soberania. O recomeço, à luz da fé, não é um salto no escuro, mas um passo de confiança em um Deus que vê o fim desde o começo e conduz cada etapa com sabedoria. É um Deus que tudo vê, que tudo sabe. Ele sabe do que somos capazes de fazer. Ele sabe o que a gente fez e o que a gente pode fazer. Mas ele deixa o quê? O nosso livre-arbítrio para ter a escolha e, principalmente, para ter o mérito das escolhas que tomamos. Eis a questão. Então, começa por nós. Começa por nós mesmos a escolher o caminho certo, seguindo suas leis, para não deixar ele triste, porque ele fica triste quando a gente tropeça, quando a gente erra. Precisamos recomeçar o quanto antes. As labaredas de fogo estão sobre nossas cabeças. Esse fogo purificador de renovação simboliza um processo de limpeza e reajuste vibratório. Em regiões espirituais, como o umbral, conhecido pelos espíritas, outros nomes para outros segmentos, esse fogo atua diluindo as energias densas e deletérias que são acumuladas pelos espíritos. E por que eu falo do umbral? Porque é onde se encontra muitos espíritas em sofrimento. Não é só os outros segmentos que vão para lá, não. Principalmente espíritas, desculpa, estudantes, frequentadores, espiritualistas. Lá está cheio de lamentações. Por quê? Porque chegando até nós, todos esses ensinamentos que recebemos aqui na segunda-feira, na doutrinária, nos estudos, por tantos meios que chegam até nós esses ensinamentos, mais seremos cobrados por cada erro cometido. Porque nós, espíritas, sabemos que o que não podemos fazer. E se fizermos, estamos errando conscientemente.
Então a gente sabe, e a gente vai lá e faz o quê? Não faz, a gente erra. E daí chega na hora derradeira de encontrar a pátria-mãe espiritual, se lamentamos. Mas como? Segunda-feira eu estava lá com o Márcio. Assisti todas as palestras, gravei. Eu postava, o Márcio ajudava-nos. Nada conta se a gente não seguir o mínimo para a gente sair desse looping de erros que a gente vem cometendo. Aqui é se lançar ao fogo, porque você tem que aprender e mostrar que aprendeu. Aqui, lá fora, na rua, em casa, é muito difícil. É muito difícil, não é fácil. Porque a gente ainda continua lá na onde, acho que estamos ainda vendo a pedra e ver que ferramenta que dá para sair da pedra quebrando ela, raspando a pedra no chão. Nosso cérebro hoje é 3 vezes maior que aqueles irmãozinhos que enterravam os entes queridos com uma lasquinha de pedra. Mas ainda não usamos toda essa consciência, todos esses ensinamentos que chegam até nós aí depois de Jesus, 2000 e tantos anos, depois de Moisés, 3000 e tantos anos. 2 milhões de anos já se passaram do tempo que apareceu os neandertais lá, os primeiros hominídeos. E nós estávamos lá. Segundo as escrituras, nós estávamos lá. E estamos vindo. E estamos sapateando. Então, lá no umbral está cheio de espíritas que falharam com os seus ensinamentos. Se uma pessoa erra por ignorância, Deus perdoa mais fácil porque ela ainda é simples. Mas quando ela conhece a verdade, vem a responsabilidade. Era melhor ser, burrinho? Não, a gente tem que evoluir, a gente tem que ficar inteligente, a gente tem que aprender. Mas se errar, vamos ser mais cobrados. Com certeza. Aqui e também no mundo espiritual, onde a gente vai ligar o telão e mostrar tudo que fizemos. Se ligasse esse telão aí, eu não tinha ninguém aqui. Mas tinha ido tudo embora. Então, vamos mudar a nossa postura enquanto no caminho. Vamos se auxiliar para que nossas escolhas sejam melhor a cada dia. Quando prepara um texto assim que a dona Sueli já entrega mastigado para a gente, e a gente vai vendo e vendo, e diz, meu Deus, vou ter que falar, né? Mas é como sempre os outros palestrantes e explanadores falam, é sempre para a gente, tá? E para o auditório, né? Para todo mundo, mas aqui quem prepara tem que vir e botar o rosto aí e falar. Amanhã estão cuidando, ver se eu peguei o caminho certo ou não. Gente, concluindo, não tem textão hoje. Bom que tá friozinho, né? Vai dar tempo de a gente ficar ainda no passe e pensando qual caminho pegar amanhã. Tá aqui, ó. Bom lembrar, tinha anotado até para falar. Ó, se ainda não conheces os ensinamentos de Jesus, estás livre para fazer o que gostas. Mas se já aceitas os ensinamentos, estás livre para fazer o que? É simples.
É simples. Mas a gente ainda se deixa envolver pelos nossos sentimentos mais, pode ser mais antigos, né? Sentimentos não tão evoluídos, porque a evolução é isso. É você mudar. E não esqueçam, a culpa são as amarras que você vai ficar preso e não vai conseguir sair dela. Temos que libertar essas algemas da culpa, se perdoar. Lembrando também que a culpa não vai sumir. Ou melhor, a falta não vai sumir, a falta vai estar lá. Mas que sirva de base e conhecimento, ensinamento para a gente não cometer ela de novo. Porque daí já é burrice, né? Ninguém gosta de ser chamado de burro. Acredito que não. Mesmo que a gente não seja uma sumidade em inteligência. E nem devemos pensar assim, porque míseros nós aqui na Terra achando que sabemos alguma coisa. Quando a gente vê a evolução que está, os espíritos que talvez vieram aí conosco, na mesma leva de espíritos criados, nem vamos comparar, porque daí fica difícil. Então, as promessas de Deus revelam que nenhum fim precisa ser definitivo quando Ele está presente. E Ele está presente. Lembrem, é a gente que se afasta dele. Para quem busca um novo começo, a palavra oferece direção, consolo, perdão e esperança. Deus não apenas restaura caminhos, ele transforma histórias e conduz seus filhos a uma vida renovada, firmada na fé e na confiança em sua fidelidade. Deus é fiel com seus filhos, com tudo que ele criou. Mas não fiel, né? Ele adesivinho de põe no carro, referente a ti. Deus é fiel. Ele não te abandona. Como eu te falei, ele está conosco onde a gente for, em qualquer situação, mesmo que o teu caminho esteja na escuridão ainda, que você não tenha aberto os olhos. Ele está lá, só esperando o irmãozinho juntar as mãos e pedir o auxílio que vem, conforme o mérito de cada um. Não é chegar no fim da sua caminhada, depois de fazer 279 mil atrocidades, e dizer: me perdoe, Senhor, que agora eu estou mal. Não funciona assim. A gente tem que trabalhar um pouco para refazer pelo menos um pouco dessa caminhada. Não deixem para amanhã. Não deixe para vir só na outra segunda. Venha toda segunda, tomando um golinho por vez, da água fluidificada, ouvindo uma palavra, 2 palavras que guarde cada explanação. Que a transição não é de hoje para amanhã. Ela é demorada. Quantos milhões de anos a gente está aqui? Espíritos imortais. Nessa, somos o que somos. Estamos com esse corpo emprestado. Muito bem ajeitadinhos. Porque se vocês vissem os homo nalídeos, eram feinhos, coitadinhos. Então a gente tem que estar bem agradecido mesmo por tudo que a gente tem. E se essa mensagem falou ao seu coração, compartilhe com alguém que também precisa lembrar que em Deus sempre existe a possibilidade de recomeçar. Compartilhe falando alguma coisa que possa auxiliar alguém.
Pois, aqui, ó, levanta-te, trabalha e segue adiante. Não te inclines à tristeza e à solidão. Levanta-te, trabalha e segue adiante. Continua a caminhada. Não interessa em qual situação que a gente se encontre. Quando a gente está bem é fácil falar, né? Mas a gente tem que guardar essas coisas para quando a situação não está tão bonita, tão fácil. Tem que guardar, porque senão a gente perde a fé no Deus que tudo vê e sempre está conosco. Hoje eu estou ruim. Você foi, esquece que Deus está ali. Esquece. Se quiseres, podes recomeçar. Mas, se quiseres, Ele não vai vir te chacoalhar. Vamos. Se tu está moado, se tu está esquecido, que nada somos sem a espiritualidade. Mais perto de nós é o nosso mentor, nosso anjo da guarda. Pede para ele. Não precisa saber o nome. Não tem sexo, não tem nada. É o mentor. Me auxilia nesse dia. Eu quero recomeçar. Vamos para um novo começo. Que possamos recomeçar a cada dia, a cada nova etapa de nossa vida. Só depende de nós. Espero que possamos ter compreendido um pouco da minha fala. Agradeço a presença de todos. Todos tenham uma ótima noite. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Assim seja.